Como foi o começo do seu ministério? Começando. Bem, o começo do meu ministério foi difícil, como tem que ser. A cultura da facilidade leva você a não entender o valor de lutar pelas coisas. Nós estamos vivendo hoje um tempo de fácil, rápido, para se conquistar as coisas. Os malandros e espertos estão trabalhando com isso. Você quer ficar rico? Quer ter as coisas? Então vamos inventar um método fácil, rápido, para no final tomar teu dinheiro. Então meu início foi muito difícil, muito difícil no meu ministério. Por quê? Porque o camarada que decidia ser pastor em tempo integral, primeiro tinha que se virar, para depois a igreja reconhecer. Então, eu tirei a minha esposa do emprego, a Elisete, trabalhava num banco. Aí eu falei para ela, se Deus me chamou, Deus vai me garantir. Se não me chamou, nós vamos saber. Você vai sair do emprego, não fala nada para o teu pai e para tua mãe. O pai era pastor da igreja, eu também não falei nada com ele. Aí tirei a Elisete do emprego, aí começou a odisseia da brincadeira. Com perto de 3 meses que a Elisete saiu, não, 4 meses, depois de um mês, 4 meses, eu já estava completando quase 3 meses de aluguel atrasado. E não sei como é que é hoje, naquela época, 3 meses de aluguel atrasado, ordem de despejo, tchau, benção, vai para a China. Aí eu estava desesperado, porque eu estava com o aluguel atrasado e não ia falar nada, eu podia pedir a meu pai. Meu pai era um cara classe média. Se eu chego com meu pai, pai, eu estou com um aluguel atrasado, eu tenho que pagar, eu larguei tudo e vou ter que, o senhor me ajuda aí, depois eu pago. Se eu falasse com meu pai, na hora, meu sogro já era mais duro. Meu sogro ia dizer assim, quem mandou você sair do emprego e a tua mulher também? Essa seria a resposta. Mas meu pai, eu conhecia meu pai, o coração dele, eu falei, não vou pedir nada a meu pai, não vou falar nada com ninguém, Deus sabe. Aí eu estava agoniado, um dia de manhã, sem sono, porque quase 3 meses, faltava uns 7 dias, mais ou menos, para vencer o 3º mês de aluguel. Geladeira, igual quando chega, nova, limpa. E eu falei, isso vai dar zebra. Aí acordei e tinha um rádio na minha casa, né? Aí liguei o rádio. Plim! Que já estava sintonizado na rádio evangélica. Naquela época não tinha FM, era a Rádio Copacabana, que depois passou a ser da Universal. Aí liguei na Rádio Copacabana, aí estava o Grupo Elo, cantando aquele hino. Isso foi 6 horas da manhã. Meu servo, não tema, eu sei que é difícil, mas tu verás o meu poder. Aí estava cantando esse hino. Passou uns 10 minutos, naquela época eu morava num apartamento aqui, um colosso fantástico, aqui na Rua Braga, uma coisa moderníssima. E as campainhas do prédio ficavam na porta. 101, 102, 201, papapá, e você apertava, aí buzinava lá no andar do cara. Não tinha porteiro eletrônico. Aí 6h15 da manhã. Eu falei, caramba, quem é que é? Será que é algum... Aí eu olhei pela greta da janela, que dava para ver na portaria, era um amigo meu, amigo de garoto aqui da igreja, que era oficial da Marinha e tinha feito aquela viagem internacional no navio, ele já era oficial. Aí eu falei, será que está acontecendo? E tanto ele, meu amigo, quanto a esposa, amiga de Elisete, tudo. Aí eu arrumei o cabelo, desci correndo, mas ele era um cara muito tímido. Aí ele falou, não precisa abrir a porta não, eu passei aqui para te entregar esse envelope. Não, eu tenho que ir, porque ele tinha dormido na casa do sogro, que morava em Honório Gurgel, ele morava na Tijuca, mas dormiu lá com a esposa, e ele estava descendo a Avenida Brasil para ir para o Arsenal de Marinha. Aí me deu o envelope, isso aqui é para você. Quando eu abri o envelope tinha um cheque que dava para pagar 4 aluguéis,
fazer uma compra top, pagar as contas de luz atrasada. E aí depois ele não me falou, não entrou em contato comigo. Depois eu fui para ele e falei, rapaz, o que foi isso? Ele falou, cara, eu vinha descendo pela Avenida Brasil, trânsito, na pista central. Aí quando eu estava perto da primeira agulha ali, perto da Rio Petrópolis, que entra para a Penha, para a pista do Canto, Deus falou ao meu coração assim, entra, passa na casa do Silas e deixa esse valor de oferta. Eu falei assim, eu acho que eu estou ficando maluco. Aí eu passei da primeira agulha. Aí chegou em Olaria, tem a segunda agulha, que ainda está até hoje na Avenida Brasil. O Espírito Santo falou com ele assim, entra, dá a volta, passa na casa do Silas e dê esse cheque. Ele falou que não entrou. Passou a segunda agulha, a terceira, mais um pouco na frente, já perto de Ramos. Ele disse que Deus falou assim para ele, se você não entrar, eu vou quebrar teu carro na Avenida Brasil, aqui no meio do trânsito. Aí ele ganhou um susto com aquilo, entrou, deu a volta e me deu o cheque. Depois disso, talvez a resposta mais longa, talvez eu estou dando essa. Depois disso, eu já estava com 6 meses, né, sem ter salário nenhum, mas quietinho, sem gemer e trabalhando na igreja e tudo. Aí foi quando o pastor, que era meu sogro, me chamou e disse, você está vendo de quê? Porque eu almoçava na casa dele, porque na casa do meu sogro sempre comia 50. Comer 50, 55, 54 era besteira. Casa de pastor antigo, né, a família grande, 11 filhos e casados, aquilo era uma festa. Tinha comida todo dia para um monte de gente. Então eu comia lá com a Elisete. E eu falei, eu larguei do emprego. Ele falou, olha, eu vou propor ao presbitério te dar um salário mínimo. Falei, caraca, isso é uma maravilha. Eu não tinha nada. Aí fez a proposta para o presbitério, é outra história por causa do tempo. Ainda teve gente que se levantou contra, para poder me dar um salário mínimo. Então, foi aí o meu início, dizer que foi moleza não foi, e toda a minha história, e isso foi bom. Sabe por quê? Porque só a experiência com luta e adversidade, vocês já me viram falar aqui na igreja, a matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade, mas é a única que nos faz crescer. Se você encontrar tudo na vida de moleza, você vai ter dificuldade de conquistar coisas grandes. Se tudo na vida, tudo te entregar de mão beijada, você vai ter muita dificuldade de ter capacidade de resistência na época do dia mau e da adversidade. Então, nunca. Por isso que Paulo, em Romanos 5,3 diz, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo está dizendo assim, eu tenho prazer, porque essa é a escola que eu passei. A tribulação, eu tive que aprender a suportar e a esperar. É o que ele está falando. A tribulação produz a paciência, você não tem saída. Vai ter que aprender a depender, a esperar de Deus. Depois ele tem a experiência de passar por essa tribulação. E aí ele vai ter a esperança, isso é, se eu passar por outra, eu vou sair vencedor de novo. Então, queridão, querida, não pense que a vida vai ter papai e mamãe para te dar moleza o tempo todo. A vida vai fazer você entrar em becos sem saída, em situações de grande adversidade, mas é para te treinar, porque se você quer coisas grandes, vai aprender a ter grandes tribulações. Amém? Outra. Pastor, aproveitando isso que o senhor falou sobre o ministério, tem uma pergunta aqui muito interessante. Se fosse assim, para uma palavra, de pronto, sem pensar muito. Qual o maior desafio que o senhor teve no início do seu ministério? Dinheiro. Esse foi o meu maior desafio, cara. Primeiro com o salário. Um salário mínimo. E não tinha nada, não tinha aluguel de casa, não tinha patraca nenhuma. Um salário mínimo. E acabou o papo. Te vira aí nos 30, irmãozinho. E depois o meu ministério, televisão. Aí é que foi a coisa mais linda da vida. Bancar programa de televisão. Sabe como é que foi o incentivo para eu entrar na televisão?
eu pedi sinais a Deus, é uma história grande que eu não posso aqui, não tenho como falar. Como é que eu entrei na TV? Deus me impulsionava. Eu me lembro que eu via o programa Jimmy Swaggart com o pastor Santos, naquela época o maior evangelista da televisão. Uma vez eu estava assistindo com ele, na casa dele, era sábado de manhã. Aí eu falei, pastor, um dia eu vou entrar nesse negócio aqui. Aí ele olhou para mim assim, eu tinha 18, 19 anos. Aí ele falou assim, sonha, garoto, sonhar faz bom para a saúde. Eu me via pregando na televisão, era o Espírito Santo me impulsionando para esse negócio. E eu pedi sinais a Deus para eu poder entrar na televisão. Foi um negócio assim, eu era recém-consagrado, eu tinha 23 anos. Sabe? Um negócio, os sinais de Deus foram incríveis. Mas os sinais de Deus, para você aprender, eu vou aproveitar para te ensinar uma outra coisa. Os sinais de Deus para a tua vida não significa que vai ter moleza. Ah, Deus me deu um sinal. Não, o sinal é para dizer que Ele está contigo. É para dizer que você está dentro do propósito. Mas te prepara que o pau vai cantar. Então Deus me deu sinais, mas não disse assim, ó, vai ter moleza para você. Deus dá sinais. Sinais são relampejos da vontade de Deus. Tem gente que quer que Deus mostre tudo. Deus não vai mostrar tudo. Deus vai te dar sinais para dizer que essa é a direção que você tem que seguir. Então Deus me deu os sinais que eu pedi. Deus me deu os sinais. Agora, irmão, quando eu cheguei para falar com o pastor da igreja que eu ia entrar na televisão, aí o pastor falou, naquela época, você vai ao presbitério. Fique sabendo que não vai ter dinheiro da igreja. Fala assim, é comigo sozinho. Perfeito. Quando eu cheguei na reunião do presbitério, que eu comuniquei que tinha um projeto para entrar na televisão, babá. Aí um pastor, né, porque todo pastor tem seus aliados. Isso é perfeito, eu também tenho. Aí um aliado do pastor Santos, que conhecia muito o coração do pastor Santos, quero fazer uma pergunta. Aí o pastor, pois não, o dinheiro da igreja vai entrar nisso? Ah, tudo que meu sogro queria ouvir. Aí o pastor Santos disse, não, o Silas vai se virar, e se ficar devendo ainda vai ser excluído da igreja. Se é outro, caramba, poxa, eu vou entrar na televisão, vou anunciar a igreja, olha que palavra, vou chorar, que palavra dura. A geração mimimi hoje, você fala qualquer coisa, ai, isso é muito violento, áspero, que pastor áspero, violento. Geração mimimi. Aí eu falei, só que eu já disse aqui, vou repetir, tem duas maneiras para você usar a raiva, contra ou a teu favor. Eu fiquei com raiva. Só que o que eu fiz? Se eu usasse a raiva contra mim, ia dizer, caramba, pô, os caras vão entrar em porcaria de programa nenhuma, vai tomar banho todo mundo, eu estou fazendo o maior sacrifício, estou arrumando patrocínio, ainda vem com uma palavra dessa? Não. Sabe o que eu fiz com a raiva? Vai morder a língua todos eles, vou engolir eles. Eu usei a raiva a meu favor. É o que você tem que entender. Está com raiva de alguma coisa? Com raiva que te menosprezaram? Com raiva que debocharam de você? Com raiva que disseram que você não vai chegar a lugar nenhum? Usa essa raiva a teu favor, caramba. E não contra. Eu vou parar, eu vou desistir. Meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu sei lá o quê. O pastor, conversa. Então eu falei, aguenta aí, cambada. Eu cá comigo, não falei nada, mas aqui no meio dentro de mim. Aguenta aí. Olhei para o pastor que falou, eu falei, miserável, eu cá comigo. Miserável, está fazendo o joguinho dele, né? Eu cá comigo, só falando comigo. Tudo bem, vai morder todo mundo a língua aqui. Então essa morte, aí eu entrei no Ministério de Televisão, um negócio, vendi o Fusca, quase que eu vendi a esposa, mas não podia. Aí, eu tinha um Fusca, vendi o Fusca para pagar programa, e foi cada lance assim, aos 51 do segundo tempo. Assim, Deus providenciava uma coisa. Um negócio assim, mas a maior dificuldade para mim, no início do meu ministério, foi financeira. Outra.